Olá pessoal, no, no vídeo anterior nós fizemos aqui o layout do circuito e para esse nosso projeto, a etapa do LVS, que é a verificação do layout versus os esquemáticos, que vai verificar basicamente os nós de conexão, ela é a última. Mas, como a gente precisa fazer essa verificação, aferir que o layout e o esquemático estão todos bem conectados, aqui a gente faz as conexões na mão e tal, mas a gente usa uma ferramenta. A gente não tem essa ferramenta automatizada para fazer isso, nesse caso aqui, porque as duas ferramentas são diferentes, o LT Spice e o MicroIND. Mas a gente vai usar uma IA, nós vamos usar o ChatGPT para fazer o LVS para a gente. Aqui no esquemático, por exemplo, eu vou ter que salvar com outro nome aqui o nosso circuito. Vou colocar aqui LVS, colocar aqui B, LVSB, e eu vou tirar tudo que não vai ser integrado dele. Isso aqui não vai ser integrado, então eu tiro. Isso aqui eu tiro, tiro. Eu vou modificar até o ground aqui. Eu vou colocar o ground como sendo um GND aqui, um pino bidirecional. Então tá aqui o circuito. Vou reorganizar aqui esses. Eu acho que eu vou colocar um do lado do outro aqui. Não importa muito onde é que fique. Tá aqui o circuito. Vamos criar aqui agora. Nós precisamos criar o netlist dele. Vou salvar aqui. Vamos criar o netlist dele. A gente vem aqui em View. Aqui nós temos um netlist. E aqui nós vamos apertar com o botão direito e vamos pedir aqui esse edit. Aí ele vai criar aqui um arquivo com o mesmo nome do esquemático, .c, que vai ter o LVS. Aqui ele está vindo para trás do layout, mas se a gente abrir aqui, ó, nós temos o circuito e aqui nós temos o netlist dele. Nós temos os modelos aqui, outro lixo aqui que a gente não vai estar utilizando, mas o que vai interessar para a gente aqui basicamente é esse cara, o netlist, onde estão os transistores e nós vamos ter os nós de conexão aqui, as dimensões dos transistores, mas basicamente a gente tem que se preocupar com os nós. Então eu vou pegar esse netlist aqui, vou fazer uma cópia dele e vou trazer aqui para um arquivo de texto que eu já tenho pronto. Depois eu leio para vocês aqui esse prompt, mas eu vou colocar aqui o netlist do LT Spice. Agora aqui no MicroIND, nós temos nós que tem basicamente os mesmos nomes que os nós do nosso esquemático. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é VIN. Então, VIN, VB. O VB a gente nem fez, né? Então, por exemplo, o VB é esse nó aqui. Então, ele não foi criado ainda. Então, vou vir aqui e vou criar esse nó VB. É por isso que é importante o layout versus esquemático, porque a gente vai ver o que está faltando ou o que está errado. Então temos aqui o VB. Esse aqui não é VS, é VIN lá no nosso layout, nosso esquemático. Então temos o VIN, Vout. Vout tá aqui, é out. Então acho que é bom a gente colocar só out também lá. Então vamos colocar só out para ficar o mais igual possível os nomes. VIN, out, VB, VDD, GND. Então chegamos aqui nesse ponto. Nós podemos agora criar aqui o nosso netlist daqui do MicroIND. Nós selecionamos esse aqui, ó, Advanced BSIM. Isso aqui já tinha sido
criado anteriormente, quando você inicia, está tudo vazio aqui. Eu vou apertar aqui o Extract. Ele criou aqui um novo netlist com os parasitas. Isso aqui a gente vai ver depois. Mas aqui o que vai interessar para a gente é esse cara aqui, ó. Daqui até aqui, a lista de nós. Vamos copiar e colocar aqui no nosso arquivo. Eu vou colocar o microIND na frente. Aqui ele está com os nós representados por números, aqui ele está com os nós representados por nome. E aí eu vou colocar esse prompt aqui no ChatGPT. Considerando as equivalências informadas nos dois netlists abaixo e considerando a equivalência entre Dreno e Source em MOS, faço LVS entre os dois. Então vamos pedir para o ChatGPT. Então aqui vamos pegar o nosso, todo esse pacotaço aqui, com o prompt e os dois netlists. E eu vou jogar ele no ChatGPT. Vamos ver se ele vai nos conseguir fazer essa análise aí do LVS, né? Do Layout versus Esquemático. A gente tem que fazer no olho, mas é importante que seja feito também numa ferramenta automatizada. Então, ó, como o circuito não é complexo, ele deve dar aqui, deixa eu ver. Bem, na análise dele, ele está dizendo que ele encontrou uma inconsistência aqui, mas é por conta desse nó GND que ele está apontando para o nó 04. Vou colocar aqui. Se considerar o nó 04 igual a 0 no microIND, qual o veredito? Para ver se os dois circuitos são equivalentes. Tá aí. Então, LVS match. Então, o veredito é que essa questão aqui do microIND a gente deu um nome para GND, só que o GND não está aqui no circuito, não está aqui porque ele considera o nó GND como 0, o ground. Então, mas está aqui, está tudo conectado, está tudo certinho. Nesse caso aqui, o nosso LVS passou. Então, minha recomendação, você colocou aqui, pega esse relatório e coloca no relatório de LVS. Então, o importante é chegar aqui, ó. Os nós estão todos conectados corretamente, beleza. O LVS passou, então o nosso veredito, nesse caso, é que o esquemático e o layout estão correspondendo, porque os nós estão batendo, os transistores estão batendo, inclusive com relação aos transistores, ele disse aqui, ó, que estão todos correspondendo. Então, aqui, ó, na configuração de diodo e tal, então ele tá tudo ok. Nosso esquemático, transistores estão batendo e os nós também. Então, LVS bateu, finalizou essa etapa. Então, senhores, usem o ChatGPT, o Grok ou uma outra IA livre qualquer, free, para vocês fazerem o LVS do circuito de vocês a partir dos netlists, fazendo a extração, como eu ensinei para vocês, e podem usar esse prompt aqui que eu coloquei. Aí, se ele reclamar de alguma coisa, aí você diz se é equivalente ou não, e aí manda ele prosseguir, como foi esse caso aqui. Então, ficamos por aqui nesta etapa. Fiquem com Deus e até a próxima.